Aí galera, como prometido aí, tá aí um compressor da Berg, modelo MDX 4600, um compressor de 4 canais, compressor analógico. Lembrando que é voltado aí para as pessoas iniciantes, que tá lá na sua igreja, lá sofrendo lá com essas questões das vozes muito alta, porque não sabe a hora que o pregador, o pastor, o cantor vai aumentar ali a sua voz. Então, temos aí esse amigo compressor para nos ajudar. Esse compressor, galera, a Musical Presente me emprestou aqui esse compressor para me fazer esse teste, essa demonstração para vocês. Musical Presente está ali no centro de Patinga, ou ali de Mineiro, né? Logo ali, tá lá para nos atender. Me atende muito bem sempre que eu preciso. E acredito que com você também não vai ser diferente. Vamos lá falar então aqui do compressor. Eu já falei que ele é um aparelho que trabalha na dinâmica. Ele trabalha com a dinâmica. Então, ele não é tão intuitivo assim como um equalizador, a qual você mexe apenas um botão, você já começa a perceber ali logo a diferença e tal. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, como eu já falei aqui. Vamos lá, vamos começar aí do teto, né? A qual eu falei que ele é como se tivesse um teto, o som só vai até ali. Então vamos lá. Este aqui é um botão threshold, um knob aqui, a qual você gira e você dosa o tanto que você quer. Eu quero que ele comprime tal, até tal lugar. Ele funciona, galera, dessa forma. Nessa posição que ele está aqui, galera, ele não está comprimindo a minha voz. Nessa posição que ele está aí. Se eu começar a voltar ele aqui, é como se eu estivesse abaixando, né? Se fosse o volume, eu estivesse abaixando o volume, ele vai começar a comprimir a minha voz. Então, esse aqui é o threshold. Vamos lá. Vamos colocar aqui então para nós um teto, né? Vamos lá. Aqui vai ser o meu teto. Aqui. Eu não vou aqui gritar muito, porque senão meus vizinhos vão achar que eu sou louco, né? Então assim, aí vai ser o teto. Acho até que tá baixo demais esse teto, hein? Tô falando bem baixo, tá comprimindo bastante a minha voz. Esse outro botãozinho aqui, que vocês vão ver aí e intriga muita gente, é o tipo de compressão, é o ratio, é o tipo de compressão, é a proporção. Se eu largar esse botão cá embaixo, como se tivesse aí pensando aí de novo em um volume, um botãozinho de volume, só para vocês entenderem que eu estou dando um exemplo de um botão de volume. Ele estando todo baixo, neste caso aí, ó, igual tá aí, ele não está comprimindo. Por que ele não está comprimindo? Ele está numa taxa de compressão 1 por 1. Então, o que vai, passa. Esse resumindo aí. O que entrou, sai. Quando eu pego ele aqui e trago ele aqui para 2 por 1, ele vai ser uma taxa de compressão de onde vai. A cada 2 vai passar 1. Então ficaria a metade. A compressão que a gente mais vê, que fica mais visível, se seria essa a expressão certa, mais perceptível, na verdade, é a pronúncia mais correta, mais perceptível, sim, que não é muito e também não é pouco, é a compressão 4 por 1. Essa compressão aqui, 4 por 1. A compressão muito usada, muito usada, quanto no ao vivo, até mesmo em estúdio, para as gravações, o pessoal usa essa taxa de compressão. Não é uma taxa de compressão muito alta e também não é uma taxa de compressão muito baixa. Então fica fácil de você controlar ali. É uma taxa de compressão muito usada, como eu disse. Então assim, quando eu determino que o threshold
pus o meu teto aqui, determinei aqui o ratio, né? O tipo de compressão, o quanto, a proporção que eu quero. Quando a pessoa falar um pouco mais alto, ele vai comprimir a voz. É como se eu tivesse lá no fade da mesa lá, eu abaixando e aumentando a voz. O que acontece muito das vezes é a galera não saber usar esses botões, essas funções aqui. Ele vem e aperta muito. Então o que acontece? Vocês nem entenderam direito talvez o que eu falei. Que ele vem e gira isso aqui tudo, threshold aqui embaixo, e aperta muito. Estou simplificando bem para que todos entendam aí, os iniciantes. E o som fica muito exprimido, fica aquele som maçado que você não entende quem fala. E logo, se for um pregador, ele vai pedir para você aumentar o som dele, porque vai ser perceptível para ele que quando ele grita, a gente usa uma expressão assim, engoliu o som, engoliu a voz dele, vai ser muito perceptível. Então não é legal, é legal apenas que tire os picos da voz, aquela parte que vai incomodar. Não incomoda mais, deixa o compressor quietinho, ali é o lugar que você vai pôr. Mas isso você tem que dosar lá com calma, acertar o lugar. Não é uma receitinha assim que põe tanto que vai dar certo. Não. Se talvez você pegue uma pessoa que fala mais baixo, por exemplo, essa taxa de compressão aqui, essa forma que eu fiz aqui, talvez o compressor nem atue, ele nem vai mostrar que está comprimindo, porque a pessoa está falando muito baixinho. E aí o que vai acontecer? Você vai aumentar o fader, o som vai aumentar para você, mas quando ela gritar ainda não vai comprimir, porque a taxa ali para ela, o tanto que você pôs ali, o teto onde você definiu, tá longe para a voz dela, que ela conversa baixinho. Então, assim, isso aqui é acertado em cada ocasião. Talvez uma pessoa chega, essa compressão tá muita e eu tenho que voltar um pouquinho. Essa compressão tá pouca, eu tenho que aumentar um pouquinho de compressão. Então, assim, não é uma coisa que você vai deixar lá e vai ficar o resto da vida. Não é desse jeito, as coisas não funcionam assim. Não, o som não é assim, o áudio não é dessa forma aí, que vai ficar pronto lá e nunca mais preciso de eu mexer. O outro botão aqui, esse output, em alguns compressores aí, principalmente aí se tratando aí pro lado do digital, vai vir escrito ganho, que é um ganho de saída, é um volume aqui de saída. Neste caso, a qual nós estamos tratando aqui agora, eu não utilizaria esse botão, que ele é para compensar aquilo que eu abaixei. Então não é tão viável eu usar isso aqui nesse caso, nessa ocasião. Não é uma coisa tão necessária de eu usar. Mas, se for preciso, eu aumento e abaixo o som por ali. Mas nesse caso, nesse assunto que nós estamos tratando, ele ficar quietinho ali no 0 dB, tá lindo, maravilhoso. O outro botãozinho aqui no cantinho é o limiter. Limiter é também um teto, porém o limiter não vai passar nada além dele. Não é igual com a taxa de compressão que eu escolho, passa tanto e fica tanto. Não, lá o limiter ele vai bater e vai ficar. Limiter não é uma coisa tão necessária para você usar nesse caso aqui de voz. Nesse caso de voz aqui não, porque limite ele é mais uma proteção do que uma questão apenas ali de dinâmica, para trabalhar só com a dinâmica. Espero ter ficado bem claro a questão aí do compressor, dessas três funções. Este compressor, por exemplo, ele não tem o ataque e o release. O que é o ataque e o release? Ele já vem programado, na realidade ele tem, mas ele já vem programado ali dentro do circuito, o tempo que ele vai demorar para comprimir e o tempo que ele vai demorar para voltar. O ataque é o tempo que ele vai iniciar a compressão.
depois que eu alcancei o teto. O release é o tempo que ele vai voltar ao som, ao original, depois que eu passei desse teto, que é o tiquinho que passou lá, ele vai voltar. O release é o tempo dele voltar. Nesse caso desse compressor, como ele não tem aqui fisicamente para nós mexermos nele, nesse ataque release, não tem como fazer essa demonstração, mas uma hora ou outra a gente pode encontrar e eu mostrar aí, talvez até numa mesa digital mesmo, para vocês verem ele atuando, como funciona o ataque e o release. Mas esse compressor aqui, gente, já resolve o problema na questão do grito do pastor. Sabendo você usar, dosar ele ali, resolve o problema no grito do pastor, do cantor, do pregador, do ministro, seja lá o palestrante, já resolve você ligando ele da forma correta. Como eu ligo ele da forma correta na mesa de som, Jeremias? Uma mesa de som ali analógica. Existe uma conexão em várias mesas analógicas, chama insert. Você vai ter que comprar ali, adquirir um cabo Y, né? Chamado aí de um cabo Y, que é o cabo de insert, na verdade aí, mas por ele parecer ali tem duas pernas para um lado e uma para o outro, as pessoas também chamam de um cabo Y. Você vai insertar cada canal desse compressor aqui em um canal da sua mesa, onde você há necessidade de você pôr. Então você tendo a mesinha, você tem lá a conexão insert, você pode ligar lá que você vai ser feliz com esse equipamento. Existe aí outras funções nele, como o gate, por exemplo, e que eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou fazer uma demonstração. O gate é o contrário. Como assim é o contrário? Ele vai sair som a partir do teto, vamos dizer assim. Nós falamos o teto, então, a partir de tal posição que eu colocar, ele vai sair som. Por exemplo, ainda está saindo a minha voz. Mas se eu falar baixinho, ele não vai sair a minha voz. Tá vendo que ele está piscando? Quando ele fica vermelho, é porque ele desligou o canal. Ele é um mute automático praticamente. Só que eu consigo controlar aqui a questão do nível de volume que ele vai começar a funcionar ou que ele vai desligar. Entendeu? Vou aumentar mais, a minha voz vai ficar meio picada. Aí, ó, tá ficando meio picada, minha voz não vem agora, voltou na minha voz. Por quê? O gate desliga a partir de tal nível. Se eu deixar ele um pouquinho aqui, minha voz vai ficar sempre ultrapassando o nível que eu decidi e minha voz vai funcionar normal. Se eu aumentar, aí eu vou ter que falar um pouco mais alto, vou ter que ter um ruído mais alto para funcionar. Entendeu? O gate. Nós podemos aí fazer outros vídeos explicando melhor aí a função do gate, ainda melhor a função do compressor, com um compressor aí mais completo. Mas esse daqui, para você que está com a mesinha analógica aí na sua igreja, ele resolve bastante o seu problema, ok? Musical Presente tem esse equipamento para você.